Olá, vestibulando, estamos aqui mais uma vez com vocês, mais um domingo ao vivo, à noite aqui na telinha da TV União, contando sempre aqui com suas presenças nos aulões do professor Luiz Carlos. Lembrando que esse aulão, ele passa pelo canal 26, né, TV a cabo, tá, ou 126, e quem já tem HD é 800. Na verdade, a diferença do HD por Simples é um negócio de R$5 por mês, então é bom você ligar aí para a Telecabo e colocar HD, que a tela fica bem melhor, as aulas bem melhor, melhora a qualidade também da transparência, da aula, do programa. Então o HD é no canal 800. E também pela internet, os alunos de um tempo para cá, a gente também colocou pela internet, né? Aqui em Natal, quem não tem TV a cabo, assiste pela internet. No interior do estado, acompanha que a TV União é aberta, tá? Então está aí o site da TV União, que os alunos acompanham pela internet, e também lembrando que essas aulas anteriores e outras aulas que nós gravamos estão aí no nosso blog do professor Luiz Carlos. São mais de 800 aulas gratuitas. É um ensino médio aí para os alunos aí que querem revisar, ou aqueles que não viram, né, todo o programa de Física, de Química, de todas as disciplinas, redação, biologia, tem aí várias aulas para vocês. Lógico que a maioria era parte de Física e Química comigo, o professor Luiz Carlos, e alguns dos melhores professores de Natal, em função também da dificuldade dos professores nessa disciplina, já que nós fomos alunos de escola pública, né? Então sentia essa dificuldade. Quando ia atrás de um livro, às vezes só tinha daqui a 15 dias. Então hoje você chega lá no blog do professor Luiz Carlos, escolhe lá a aula, o assunto e assiste sua aula no horário que melhor lhe convier, ok? Mais de 800 aulas gratuitas para vocês. Agradecemos também o apoio aqui, né, para arcar aqui com a despesa, da Look Gráfica, uma gráfica ali na Rio Branco, na descida para Ribeira, do lado direito, Pedro Fausto, e também a loja de material de construção Vilagem dos Mares, aqui no conjunto Vilagem dos Mares, próximo ali o CCAB Sul, ali onde era a antiga carreta, né, hoje a Casa Bahia, próximo ali a Mirassol, Vilagem dos Mares, conjunto dos professores, então ali atrás do CCAB, nova loja de material de construção, no conjunto Vilagem dos Mares, por trás do CCAB Sul, telhas, tijolos, tinta, todo o material para construção na loja Vilagem dos Mares, ali no conjunto Vilagem dos Mares, próximo a Mirassol, próximo a conjunto dos professores. Vestibulando, hoje nós vamos entrar aqui. Sim, você também pode interagir, né? Sempre importante, vai aparecer o nosso Twitter, o nosso Facebook, tá certo? Não vou botar o WhatsApp aí não, mas está aí o Twitter, o Facebook, então é só interagir aí, fazer alguma sugestão, corrigir algum erro, algum equívoco que possa ocorrer, ok? Então a gente agradece, beleza? Então, Facebook aí, Luiz Carlos Noronha, e aí a gente interage aqui com vocês, ok? Então, hoje a aula comigo, professor Luiz Carlos, vamos falar um pouco de calorimetria, né? Nós já falamos aquela parte teórica outras vezes aqui, até com o professor Pipoca, professor Hilton, professor também Everton, né, Vevé, então, Carlos André, então tem Alexandre Amaral, vários professores passaram por aqui, nós já falamos de calorimetria, mas hoje nós vamos fazer mais a parte matemática, porque a calorimetria é aquela equação, o princípio da conservação de energia, quando você aquece uma substância, né? Então, tudo isso nós vamos relembrar hoje a parte de cálculo, já que nós falamos a parte teórica. Mas antes de ir direto para as fórmulas e para a parte de cálculo, que vai ser o programa de hoje, eu vou só relembrar o conceito de calor, de temperatura para vocês, vestibulando, ok? Lembrando que calor é energia, é uma forma de energia, do jeito que tem energia elétrica, do jeito que tem energia mecânica, uma roda girando, do jeito de um ventilador, do jeito que tem a energia eólica, que você pega a energia do vento, transforma em energia mecânica, ali gira uma hélice, lá eu tenho um ímã e um ímã girando ao redor de um fio gera energia elétrica, tá certo? Ok? Então, nós temos o calor, que também é uma energia, né? Tinha aí as máquinas a vapor que funcionavam muito bem. Então, calor é uma energia, então vamos só relembrar esses conceitos para ir para os exercícios, para as expressões, que hoje, como nós falamos, é a parte de cálculo. Acompanha aí, ó. Calorimetria, né? Calorimetria estuda a medida do calor, ok? Medida do calor, tá? E nós vamos relembrar o que é calor. Calor é energia transferida de um corpo para outro devido a haver uma diferença de temperatura entre eles. Então, se existe diferença de temperatura entre dois ou mais corpos, vai existir calor. Se os corpos estiverem à mesma temperatura, não existe mais calor.
Então, para existir calor, ela é uma energia em trânsito, em movimento, entre corpos a diferentes temperaturas. Aí você diz, professor Luiz Carlos, o que é a temperatura? Então, a gente viu na aula passada, que foi a parte, como eu disse, teórica. Hoje nós vamos trabalhar mais com a parte matemática. Então, temperatura é o estado termodinâmico de um corpo que associamos ao nível médio de agitação de suas partículas. Então, temperatura é a movimentação das partículas, das moléculas de um corpo, tá? É a agitação de suas partículas. Vai para cá, para cá, para cá. Um corpo, ele não possui calor. Ele pode, quando você tem um outro corpo ao lado com temperatura diferente, você pode receber ou ceder calor, depende da temperatura do outro corpo. Agora, a temperatura é uma grandeza intrínseca do corpo, ok? Então, ele realmente possui temperatura. Então, o corpo, ele está sempre em movimento suas moléculas, e essa movimentação, essa agitação é exatamente a temperatura. Temperatura pode ser graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit, né? Nós vimos aqui em outros exercícios. Então, temperatura é a agitação das moléculas, um corpo tem temperatura, o calor, o corpo não possui temperatura, não é intrínseca do corpo como é a temperatura. O calor, se você tiver um outro corpo com temperatura diferente do seu, é que você pode ceder ou receber calor. Então, o calor só existe quando você tem dois ou mais corpos com temperatura diferente. Calor é uma energia, uma forma de realizar, então, trabalho. Beleza? Aí nós falamos aí a unidade, voltando aí a telinha, só definição da unidade de caloria, não é do Sistema Internacional. A unidade de calor no Sistema Internacional é joules, né? Já que calor é uma energia é joule, mas usa muito caloria. Uma caloria vale 4,18 joule. Mas o que é a caloria? Caloria é a energia necessária para variar de 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Então, vai para cá, para cá, para cá. Se você tem 1 grama, para cá, se você tem 1 grama de água e aquece ela de 1 grau, você vai ver que necessita de 4,18 joule. Então, 4,18 joule é o calor que você tem que fornecer a 1 grama de água para ela aumentar 1 grau. Então, isso aí é o que a gente chama de uma caloria. Então, uma caloria é uma unidade de medir calor ou energia, tá? E ela vale 4,18 joule, ok? Já que no Sistema Internacional, o joule é a unidade de energia. Beleza? Então, vamos fazer o primeiro exercício, lembrar aquelas equaçõezinhas, aquelas formulazinhas, que, como eu disse hoje, nós estamos fazendo a segunda parte do estudo de calorimetria e hoje é só contas matemáticas e a gente, lógico, vai lembrando alguns conceitos para você aí fixar melhor essa matéria e também acertar as questões teóricas diretas, ok? Então, acompanhe a telinha, vai lá. Um corpo feito de 250 gramas de latão é aquecido de 0 até 100 graus Celsius. Para isto foram utilizadas 2.300 calorias. Calculem. Então, aqui é a energia que foi utilizada. Se eu quisesse em joule, eu ia multiplicar por 4. Aí eu ia ter essa energia em joule, ok? Aí ele pediu o calor específico do latão, a capacidade térmica desse corpo e se o corpo na situação final perder 1.000 calorias, qual será a sua temperatura? Então, como eu disse, nós vamos fazer aqui umas continhas matemáticas, né? Um corpo feito de 250 gramas, ele deu a massa, deu a temperatura inicial, 0 grau, deu a temperatura final, 100 graus, né? E que é o calor específico do latão. Então, é só aplicar a equação que nós vimos na aula passada, que vocês viram em sala de aula. A quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes ΔT, tá? A massa ele deu 250 gramas. O calor específico é o que ele quer. E a temperatura variou de 100 para 0. Então, vai ser a final, 100, menos a inicial, 0, que nós vimos essa equação na aula passada. Então, se você voltar aqui, ó, a quantidade de calor ele deu, está aqui, 2.300. A quantidade de calor é igual a 2.300. Então, é só substituir na fórmula. Q vai valer quanto? 2.300. Então, é só fazer as continhas aí, 250 vezes C, que é que eu quero, 100 menos 0 dá 100. Então, vocês fazem a continha aí e vai achar o calor específico, ok? Então, era uma questão bem simples. Simplesmente ele pedia o calor específico. Ele deu a quantidade de calor, ele deu a massa, deu a variação de temperatura e pediu o calor específico. Não tinha muita coisa que fazer. Na verdade, eu botei essa equação aí só para a gente relembrar
exatamente a fórmula de calorimetria, quantidade de calor, que é a massa vezes o calor específico vezes o ΔT, ok? Então, nessa questão, ele deu a quantidade de calor, 2.300, deu a massa, 250, pediu o calor específico e deu a variação de temperatura de 0 até 100. E na letra B, ele pediu a capacidade térmica, só para relembrar, na letra B, relembrar, que aqui a gente não vai fazer todas essas contas, estamos na televisão, tá certo? Só para relembrar, a capacidade térmica é a massa do corpo vezes seu calor específico. Vai para cá, para cá, para cá. Muito aluno confunde capacidade térmica com calor específico. Calor específico, ele diz ali o que cada grama de uma substância tem que receber para aumentar de 1 grau, tá certo? Então, por exemplo, se o calor específico da água é 1, então significa que se eu tiver 1 grama de água, para aumentar de 1 grau Celsius, eu tenho que oferecer 1 caloria. Então, o calor específico é a quantidade de calor que eu tenho que oferecer. Por exemplo, o calor específico da areia é 0,2. Na praia, de meio-dia, você observa que se você estava lá de 8 da manhã até meio-dia, que a areia esquentou muito mais que a água. Por quê? Porque o calor específico da areia é 0,2. Então, a cada 0,2 calorias que vem do sol, aquela grama de areia vai aumentar 1 grau. Enquanto a água, o calor específico é 1 caloria. Então, ela só vai aumentar 1 grau quando receber 1 caloria. A areia não, a cada 0,2 calorias que recebe do sol, ela aumenta, ok? Então, quando a areia aumenta 5 graus, 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2, que vai dar 1 caloria, é que a água aumenta de 1 grau. Por isso que a areia esquenta muito mais do que a água, porque o calor específico da areia é o menor que a da água. Na verdade, a da água é uma das substâncias que tem o maior calor específico. Por isso que a água, do jeito que ela demora para aquecer, ela também demora para esfriar. Por isso que de meio-dia, você vê que a areia está super quente, enquanto a água não está muito quente. Mas quando você chega depois, você vai observando que de noite, do jeito que a areia a cada 0,2 esquentou, a cada 0,2 vai esfriar. A areia esfria bem rápido também e a água não. Ela continua morna. Por isso que a água serve como um estabilizador da temperatura. Em regiões que tem muita água, a temperatura não varia tanto da manhã para a noite. Por exemplo, em cidade do interior que tem pouca água, de manhã é um sol rachando, de madrugada é um vento que parece estar com ar-condicionado. Por quê? Por falta de água em torno daquela região, então a água não estabiliza a temperatura. Ali está faltando água, então não tem essa estabilização para não variar tanto a temperatura. Então, em regiões que tem muita água, muito açude, muita lagoa, barragem, né? O próprio mar, então as variações de temperatura não são tão elevadas, né? Você vê o deserto, que não tem praticamente água, a temperatura à noite é uma, de manhã já é uma bem mais quente, então varia demais a temperatura no deserto, ok? Exatamente por não ter essa água. Então, voltando à questão aí, na letra B, a capacidade térmica é quem? É a massa vezes o calor específico. A massa ele deu 250, o calor específico a gente acabou de achar na letra C. Então, é só multiplicar e você acha a capacidade térmica. Agora você diz, professor Luiz Carlos, tudo bem, o calor específico é quanto cada grama de água tem que receber, ou cada grama da substância tem que receber para aumentar 1 grau. E o que é a capacidade térmica? A capacidade térmica é quanto o corpo tem que receber, o corpo todo, para aumentar 1 grau. Vai para cá, para cá, para cá. Se você tem aqui atrás esse quadro aqui, ó, nosso, tá? Se você tem a capacidade térmica dele igual a 800, então significa que quando ele receber 800 calorias, ele aumenta 1 grau. Então, a capacidade térmica do corpo é a quantidade de calor que eu tenho que oferecer ao corpo para ele aumentar em 1 grau, tá certo? Então, se esse quadro aí atrás, ele necessita de 800 calorias para aumentar 1 grau, então a capacidade térmica dele vai ser 800 calorias por graus Celsius, ok? Então, a capacidade térmica é quanto o corpo tem que receber para aumentar 1 grau. E o calor específico é quanto 1 grama desse corpo tem que receber para esse 1 grama aumentar 1 grau Celsius, tá certo? Aumentar ou diminuir, ok? Então, o calor específico é
quanto eu tenho que oferecer 1 grama do material para ele aumentar ou diminuir 1 grau Celsius. A capacidade térmica é quanto eu tenho que oferecer de calor, retirar de calor do corpo todo para ele aumentar ou diminuir de 1 grau. Ok? Bem a diferença, beleza? E na letra C, ele pediu, voltando lá para a letra C na telinha, se o corpo na situação perde 1000 calorias, qual será a sua temperatura? Então, na letra C, a gente ia fazer o seguinte, Q igual a MC delta T, né? Ele quer perder 1000 calorias, então menos 1000. A massa ele deu 250, né? O C nós achamos e o delta T vai ser a final que eu quero menos a inicial que é 100. Então é só fazer as continhas, ok? Tira aí o símbolo da T-reunião bem rápido aí, Jonathan. Aí, ó, Jonathan é homem de açúcar. Então é só aplicar Q igual a MC delta T. A quantidade de calor é menos 1000, porque o corpo perdeu 1000 calorias, então na solução aqui eu botei para vocês menos 1000. Quando vocês pegarem essa aula daqui a 2 semanas vai ser editada, vai estar aí no nosso blog, você vai ver que o Q é menos 1000, no lugar do Q eu coloquei menos 1000, está aqui, ó, menos 1000. A massa é 250, o calor específico a gente achou na letra A, e ele estava em 100 graus Celsius. Para perder 1000, qual vai ser a sua temperatura final? Então, vai ser a final menos a inicial, que nesse caso seria 100. Então, é só fazer as continhas aí. Ok, vestibulando? Para cá, para cá, para cá. Hoje nós estamos vendo calorimetria. Na aula passada nós vimos a questão teórica e ficamos de aplicar essas fórmulas. Agora nós vamos aplicar essas fórmulas com mudança de estado físico, quando a substância muda o seu estado físico. Aí nós vamos ver bem direitinho que isso é questão tradicional de energia, de calorimetria, tanto na prova aí de física como de química, né? Ciência da natureza, ok? Interessante que esse Enem falou lá de interdisciplina, mas você lê os parâmetros curriculares nacionais de um e de outro, você vê que foi até equipes diferentes que fizeram, não tem nem como associar. Mas vamos lá, a realidade é essa, perdemos grande vestibular que tínhamos aí da UFRN, mas é o governo, né? Depois muda e volta tudo a ser como era, bem melhor antigamente, ok? Mas por enquanto, vamos tratar aí das questões do Enem para você, vestibulante. Então,